gente fala USP, né? Então ele falava para o pessoal usar a equação universal de perda de solo, né? A EUPS aí. E aí, gente, então a MEUPS é uma modificação que também ajuda a gente a prever essa quantidade de sedimentos aí que vão ser gerados na bacia, né? O modelo WEP, gente, é um modelo. Esses três modelos são modelos americanos, dos Estados Unidos, né? Americanos é péssimo, né, gente? Porque eu odeio falar essa história de americano, que nós também somos americanos, né? Mas são três modelos dos Estados Unidos que a gente. Que foram gerados lá, então, pela Serviço de Pesquisa Agrícola dos Estados Unidos, ou pelas universidades dos Estados Unidos. Então a gente tem esses três modelos. O app, gente, eu vou mostrar para vocês depois aqui, eu vou abrir. Eu mexi com o app, eu trabalhei com ele no meu doutorado. Depois nunca mais eu mexi no app. Mas eu vou mostrar, eu baixei ontem aqui, abri para mostrar para vocês como é que é o sistema, que é parecido com essas outras ferramentas de Viçosa, né? E por último, o SWOT que a gente conversou ontem, né? Então eu diria assim que são modelos diferenciados. Obviamente, a equação universal de Pereira é um modelo mais simples. Eu já vou mostrar para vocês como é que é ele aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Tá aqui, gente. Essa aqui é a equação universal de Pedro de Solo. Ela é o resultado da multiplicação de 6 parâmetros. O que que a gente tem aí? Um pouco dos parâmetros que a gente já viu, daqueles. Lembram quando a gente começou a aula de hoje? Que eu falei lá dos parâmetros mais importantes que a gente tinha, que eram assim as questões, né, os processos mais importantes que a gente tinha que considerar quando a gente estava falando de geração de problemas de erosão, né, de problemas de conservação de água e solo na bacia. A gente falou de chuva, né, de infiltração, de que mais, gente? Do relevo, da declividade e tal. Declividade, tipo do solo, Tipo de é, solo, o comprimento da rampa comprimento da rampa, muito bem lembrado, Cristiane. Então, tá lá, ó. A gente falou que eram os parâmetros uso do importantes, né? solo. As questões importantes que vão influenciar nessa a degradação né, os processos de degradação do solo e perda de água na bacia. E aí, o que que acontece? Essa equação, na verdade, ela é muito famosa, muito utilizada no mundo inteiro. Acho que é o modelo mais utilizado no mundo para previsão de erosão, gente, porque ela é muito simples, entre aspas, né? Ela é muito simples e ela vai considerar exatamente esses processos que a gente está falando aqui, tá? Que a Cristiane lembrou aí. Então tá lá, ó, lá, ó. O A aí é o resultado da equação. O que que é? A perda de solo por erosão por unidade de área, né? Tonelada por hectare por ano. É isso que a equação vai gerar de resposta. Então, se a gente estiver simulando uma bacia toda, inclusive com a ajuda de mapas e de álgebra de mapas, né? A gente pode rodar para a bacia toda o modelo, por exemplo. Ou se a gente tiver, a gente pode rodar para uma propriedade rural, para uma área rural. Então, esse é o resultado que ele vai dar. E aí, se eu tenho esse resultado, gente, vamos lembrar então de novo, ó, se eu tenho estabelecido para a nossa região a tolerância de perda de solo, aquele tipo de solo, eu vou gerar aqui a resposta da perda de solo e eu vou saber se, então, se primeiro, uma primeira resposta, se a gente já está acima ou abaixo da tolerância de perda de solo aí, né? E aí, essa equação, então, ela é baseada na multiplicação desses 6 fatores. O primeiro deles é o R, é o fator chuva, que é a erosividade. Lembram que a gente acabou de falar? Tem um modelinho lá, uma ferramenta de Viçosa que gera esse resultado para a gente. Olha só, ó, a condição que a gente está chegando hoje em dia, né? Então, para qualquer lugar do Brasil, a gente abre aquela ferramenta lá de Viçosa e a gente vai gerar o resultado de erosividade, que é esse fator R aí, para a gente colocar nesse modelo, por exemplo, tá? É para isso que tem a ferramenta lá. Então, é um fator relacionado à chuva na região. O que mais, gente? Tem o fator K. O fator K é um fator de erodibilidade. É quanto que aquele solo ele é erodível. Lembra que a gente falou? Então, a Cristiane até lembrou, o solo é mais frágil, mais suscetível à erosão, menos frágil. Esse fator erodibilidade, ele vai representar essa facilidade ou não do solo, né, de ser erodido aí, tá? O que mais? Fator L e S. São dois fatores ligados agora ao relevo, né? Então, a equação trouxe isso, ó, o fator de comprimento do declive, qual que é o tamanho da minha rampa. Então, ele vai estar calculando isso. Se eu calcular para uma área pequena, eu vou estar só calculando o tamanho daquela rampa. Se eu calcular para a bacia toda, de novo, a gente vai precisar do auxílio de geoprocessamento aí, de álgebra de mapas. Eu vou, né, os softwares de geoprocessamento hoje em dia, eles vão trazer a declividade e o tamanho das rampas na bacia toda para a gente, né? E esse é o fator de comprimento do declive. E o fator do grau do declive. Então, o fator S vai trazer essa questão, né, da declividade aí. Muito bem, esses dois fatores, os fatores de comprimento e de rampa aí, né? O fator C agora, gente, fator de uso e manejo, né? E então é um fator mais ligado agora ao uso do solo na bacia. Qual que é a cultura que eu tenho? Lembra que a gente falou no começo? Qual que é o tipo de cultura que eu vou ter ali? Pode ser uma cultura que impacta mais, que deixa o solo mais exposto, pode ser uma cultura que protege mais o solo. E o fator P de prática conservacionista também é um fator relacionado a que eu estou
os tipos de prática de manejo que eu já estou fazendo para proteger a bacia. Pode ser, ele pode ajudar a botar um fator lá em cima, se eu já tiver com práticas de conservação, ou lá embaixo, né? Então é isso, ó. Esse aqui, gente, eu apliquei, esse modelo eu também apliquei no meu doutorado. Esse aqui eu trouxe aqui o exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó? Só que eu mostrei o exemplo como é que eu gerei o dado. Então esqueçam essa história aqui, como é que eu gerei o dado, né? Então eu só estou mostrando para vocês, ó, a equação ela é o resultado da multiplicação de cada um desses fatores e a gente gera um resultado aqui, né? Final, que é a estimativa de perda de solo por erosão na bacia como um todo, tá? E aí, gente, o que que acontece? Agora, benefícios e críticas a esse modelinho, né? Esse modelo é muito bom para quê? Para gerar uma resposta rápida, se a gente tiver esses dados aí, de uma estimativa de erosão na propriedade rural ou na bacia, como eu já falei tanto aqui. Vou mostrar aqui, ó, os resultados, gente. Isso aqui é só o fator topográfico, tá? Isso aqui é separado. Isso aqui é lá do meu doutorado das bacias que eu simulei. É, Esse aqui é só o fator de rampa. Então, quando eu tenho, né, lá, ó, muito alto, quer dizer que eu tenho rampas íngremes, né? E o LS juntos aí está dando um valor muito alto para esse resultado. Então, eu já estou imaginando, gente, vamos lá. A equação não é uma multiplicação de 6 fatores. Se eu tenho um valor muito alto, que vai ser o quê, gente? Essa região aqui na bacia, numa das bacias que eu simulei, ó, essas regiões em azul escuro são as regiões que têm maior variação do relevo, ó, rampas imensas lá. Então, a gente já sabe, ó, tá dando valor alto aqui, ó. Como vai ser uma multiplicação de 6 fatores, eu já sei que nessas regiões, muito provavelmente, a não ser que seja bem atenuado com os outros valores aí, essa erosão vai ser alta, né? Dependendo da cobertura que tiver, etc., dos outros fatores. Mas eu tenho chance já pelo fator LS de a erosão ser maior nessas áreas, né? E aí, que mais, gente? Aqui o potencial natural de erosão. Veja que uma parte, se eu usar só uma parte dessa equação, eu posso estimar só o potencial natural, ó. Eu usei só os primeiros 4 fatores. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Isso é interessante também. Nesse modelo aqui, se eu tiver esses valores, ó, se eu aplicar o fator R, ó, que é o fator ligado à chuva, o fator K é o fator ligado a quanto que o solo é erodível, né? O fator LS é o fator de rampa. Então, se eu separar só esses 4 fatores, eu vou chamar que isso aqui é o potencial natural de, de erosão da bacia. Por quê? É sem eu considerar os fatores de cultura e de manejo. E aí, é isso que eu gerei aqui, gente. Então, tá lá, ó, opa, tá aqui, ó, potencial natural. Então, sem considerar, agora eu estou separando o modelinho, né, sem considerar a cultura que eu tenho aí plantada, né? E aí vocês estão vendo já que, como a gente viu, ó lá, o fator LS ele foi importante, ó, os maiores locais que eu tenho mais chance já a partir das condições naturais de gerar erosão, são nessas regiões aqui. E por último, gente, agora eu tenho a resposta da equação universal de perda de solo. Então, essa aqui é a quantidade de toneladas por hectare por ano, estimadas aqui, né? Estimada, gente, lembre-se sempre que é um modelo, eu estou estimando, né? Eu estou estimando a quantidade de erosão nessa bacia. Vamos lembrar aqui que é erosão? O que a gente conversou nesses dias aí? O que era erosão, gente? Quantidade do quê? Quem que me fala? Quantidade de solo que tá fazendo o quê? Eu estou Desagregado. desagregado. Eu desagreguei o solo. Então, essa equação está dando esse resultado, gente. Tá aí, ó. Cristiane colocou, ó, desagregou. Então é só isso, então mostrou. Eu tive erosão. Agora, essa partícula que foi deslocada ali, ela pode parar na sequência e não sair daquela região. Mas assim, não vou saber isso com essa equação aqui, esse modelo. Mas o modelo, gente, ele está me dando uma resposta de que ele está mostrando, ó, tudo isso aqui é valor erodido de solo. Se erodiu muito solo numa área, gente, aí eu vou obviamente supor em que parte desse solo, como a gente já discutiu nesses dias, né, está chegando aos corpos aquáticos. Então, assim, óbvio, por isso que esse modelo, por mais simples que seja, ele só está dando uma resposta de erosão, mas ele está dando uma resposta importante. Eu vou supor que nessas regiões que eu tive erosão elevada, que eu posso ter tido, né, porque ele está estimando só, parte dessa erosão está chegando nos ambientes aquáticos também, poluindo os ambientes aquáticos, tá? E aí, gente, óbvio, se eu tô vendo, e aí sim, a gente vai chegar lá, gente, na análise, né? Pena, eu não trouxe aqui, mas a gente vai chegar na análise de se está muito alto aqui, essa região em vermelho, muito provavelmente a gente está acima do limite de tolerância de perda de solo por erosão. Então eu tenho que fazer algo nessa região para diminuir essa erosão. E o que que eu posso fazer, gente? Vamos lembrar, os fatores aí que a gente pode controlar, né? São os fatores aí de mudar um manejo, aí depois eu vou acabar aumentando aquele fator P da equação, né?
Então, eu vou mudar o manejo e eu vou implementar as práticas de conservação de água e solo nessa bacia. Então, é isso que eu posso fazer aí. Esse é o resultado que a... Vejam quantos resultados a gente pode obter com um modelinho como esse, né? E é um modelinho, gente, mais amplamente usado aí no mundo, né? Esse modelo aí, equação de perda de solo, tá? Vamos para frente, gente. Esse aqui é só os resultados desse estudo aí, gente, das bacias lá. Quanto gerou de tonelada por ano lá em cada área que eu simulei com a equação universal de perda de solo. E esse aqui já é a resposta, gente. Eu não sei por que eu botei isso aqui. Esse aqui era para mostrar para vocês, gente. Essa aqui era a resposta lá, inicial nesse meu estudo lá, do modelo SWOT, de quanto eu gerei também. Aí eu complementei com o modelo SWOT, né? Quanto eu gerei de vazão, quanto era a vazão média nessas bacias, né, no final. Então, assim, quanto que estava saindo de água nas bacias e quanto que estava em cada cenário, né? Depois eu fiz cenários também de as bacias preservadas, quanto é que ia gerar de perda de erosão de solo, etc. Aí, né? Gente, por que que eu trouxe isso aqui? Então, aí essas ferramentas todas, gente, é isso que eu estava lembrando aquela história que eu estava apresentando ontem para vocês, das subbacias, né, do modelo SWOT lá, mas enfim, o importante é a gente aplicar essas ferramentas para o que a gente precisa, para dar respostas para a gente entender o que está acontecendo nas nossas bacias, qual que é o nível de degradação das nossas bacias, e às vezes, se eu tiver condição, de discretizar lá, né, eu saber por subbacia, ou mesmo por pequenas áreas de propriedades rurais, para saber o que está acontecendo em cada propriedade rural. Seja qual for o recorte que vocês precisarem usar ou utilizarem, e a gente aqui, obviamente, a nossa conversa é em termos do impacto que isso vai gerar na bacia como um todo, né, para o produtor de água aí, mas o importante é a gente começar a usar, entender as ferramentas que a gente tem aí à disposição, gente, cada vez mais aí, né, a nossa disposição para a gente gerar melhores dados das nossas práticas aí, né? Aí vamos lembrar dos dados que eu mostrei ontem para vocês que o outro modelo, o modelo SWOT gera, né? Lá a estimativa de carga de nitrogênio total, de fósforo sendo gerado na bacia, olha lá, a espacialização das áreas, né? Dessa carga de fósforo, de nitrogênio, aliás, olha lá, ó, aí nitrogênio e fósforo. Então eu consigo espacializar onde cada subbacia está gerando de cargas, a estimativa de onde, né? Ou seja, com a equação universal de perda de solo, seja aqui já um pouquinho a equação universal de perda de solo modificada que a gente gerou a carga de sedimentos na bacia, também a estimativa, né? Então, com todas essas ferramentas, a gente chega a gente chega num outro nível, num outro patamar de informação que a gente tem sobre a bacia, inclusive de onde a gente deveria adotar as nossas práticas de conservação de água e solo. Vejam essa resposta aqui que eu mostrei ontem para vocês no modelo. Não precisava ser um modelo tão complexo como o SWOT, gente. Com esses dados que a gente levanta aí, com essas ferramentas da Universidade Federal de Viçosa, a gente pode rodar, por exemplo, a equação universal de perda de solo de maneira mais simples e a gente gerar uns dados da nossa bacia aí, que estimativa de erosão só, mas a estimativa de erosão vai dar uma resposta parecida, talvez com essa daqui, que o SWOT deu sobre produção de sedimentos, e vai também ajudar a gente a já saber onde é que a gente precisa melhorar a adoção das nossas práticas de controle de conservação de água e solo, tá? E é isso que eu queria chegar. E aí, enfim, gente, a gente tem à disposição hoje em dia uma série de ferramentas, de métodos e ferramentas para ajudar a gente nesse trabalho nosso, de entender melhor as nossas bacias e de gerar dados para a gente conseguir tomar decisões ali sobre, né, essas medidas de preservação. Inclusive, se a gente for adotar, vocês viram aí, né, nas ferramentas de Viçosa, se a gente for resolver adotar, resolver não, né, a gente vai precisar sempre fazer terraceamento, né, gente? Mas assim, a gente resolveu que a gente vai lá fazer terraceamento de uma área da bacia ou de uma propriedade rural. A gente resolveu que a gente vai adotar barraginha. A gente resolveu que a gente vai preservar lá, né, adotar alguma medida ali na estrada rural. Vejam que para tudo isso que a gente conversou hoje, tem ferramentas lá que a Universidade Federal de Viçosa elaborou para a gente poder fazer essas estimativas e, inclusive, de quantos que a gente vai ter que adotar, etc., né? Então vejam como a gente está imunido hoje em dia, cada vez de mais informações para a gente fazer essa gestão, né, e em prol aí da conservação de água e solo nas bacias, tá? E eu queria só acabar essa minha aula de hoje, gente, com essa figura aqui que eu gosto muito, né? Então vejam lá, se vocês assistirem lá as aulas do professor Valente, como eu falei, da fábrica de água, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai falar para fazer isso, gente. Ele vai mostrar lá que eles, né, fizeram lá um levantamento de dados, né? Então, assim, de um lado da história, melhor, gente, né? Se a gente está numa pequena bacia, melhor se a gente começar a medir mesmo e levantar dados. Dados medidos é um dado que ninguém substitui, né, gente? Então, se a gente conseguir, se você estiver para quem estiver aí
essa pegada, né, de medir dados é fundamental, né, a gente obter melhores dados das nossas bacias. Mas aí vejam, a gente precisa ir para tomada de decisão aqui, a gente precisa trabalhar essa informação, né? Então, a gente precisa, com esses dados, essas observações, gente, a gente precisa transformar isso em informações melhores para a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo e para a gente, conhecimento, e para a gente, inclusive, fazer previsões do que pode acontecer se eu mudar um uso aqui, se eu implementar uma medida de conservação de solo e água, o que pode acontecer na minha bacia? Eu posso simular isso com essas ferramentas aí que a gente viu hoje, com algumas delas, né? E aí, gente, vai ajudar a gente, então, a melhorar essa informação que a gente tem sobre aquele nosso sistema, para a gente tomar uma decisão melhor. Então, essas ferramentas que eu mostrei hoje, alguns são modelos, alguns são umas ferramentas de obtenção de dados, todas elas ajudam a gente a avançar nessa interpretação das informações que a gente tem sobre a nossa bacia ou sobre uma determinada área rural, tá? Então, vejam como isso ajuda a gente a avançar aqui para tomar uma decisão cada vez melhor, gente. Esse é o objetivo. Aí até ontem o Renan estava aí, né, da Caesb aqui, ele colocou, né, mas Ricardo, como é difícil, né, um modelo desse complexo como o SWOT, né, é, a gente ainda não está, a gente deveria estar rodando aqui agora para tomar decisões para o plano diretor aqui do Distrito Federal, né? Mas vejam, a gente está num processo, gente. Agora vejam, quando eu comecei a fazer o doutorado, gente, no começo dos anos 2000 aí, a gente não tinha todas as ferramentas que a gente viu hoje, a gente não tinha quase isso não estava assim, né, disponibilizado via software e via internet ainda, né? Vejam como a gente avançou. E fora isso, a gente poderia citar aqui uma série de informações de geoprocessamento, de sensoriamento remoto que a gente tem à disposição hoje em dia. Então vejam como a gente tem mais informações hoje em dia, gente, para gerar informações melhores sobre as nossas bacias e fazer previsões aí, que é o que a gente consegue chegar com essas ferramentas, e depois dar melhores informações aí para os nossos gestores, tá? É isso que eu queria chamar um pouco a atenção em relação a essas ferramentas que a gente tem à disposição. E aí, gente, eu queria parar de falar e parar de projetar aqui agora para a gente fazer nossa discussão final aqui para fechar, né? E aí? Tem aqui vários gestores estaduais, já vou te passar, Cristiane. Tem vários gestores estaduais aqui, eu queria saber de vocês, né? O que a gente pode fazer, gente? Nessa linha de quantos dados a gente tem a mais hoje em dia, né, disponíveis, quantas ferramentas, mas nessa linha de conservação de água e solo, né? O que a gente pode fazer para avançar mais rápido, para melhorar, né, as tomadas de decisões aí, para implementar essas ações? Botar fora o que já está sendo feito nos estados, né, gente? Não estou dizendo isso, né? Mas assim, o que a gente pode ainda aprimorar com essas ferramentas aqui? Essa seria a discussão de agora. Cristiane. Professor, um dos desafios nossos aqui é comprovar, digamos, demonstrar os benefícios que as práticas conservacionistas já realizadas no âmbito do produtor de água apresentam, entendeu? A gente tem que, na verdade, a gente tinha que estar monitorando desde o início, desde antes das práticas até hoje, né? Então, eu gostaria de saber do senhor quais os principais parâmetros, qual a periodicidade dessas amostragens, para a gente, digamos assim, atestar que o produtor de água realmente está trazendo um impacto positivo na bacia. Está mudo. Eu fechei aqui para beber água, gente. Cristiane, me fala só para eu esqueci de onde você é, só para registrar. Eu sou da Ana mesmo. Ah, da Ana, ó, tá vendo? De novo, eu tô esquecendo pro pessoal da Ana. Cristiane, eu acho que, assim, a gente está falando aqui em parte, a gente está falando de um processo, eu tenho discutido um pouco isso com o Henrique, né? Um processo que é um pouco fronteira da ciência. Assim, de um lado, a gente tem muita chance, né, de aplicar aí ferramentas para ir aos poucos validando, né? Como é que a gente avalia, né? Qualquer política pública no Brasil é isso. A gente tem que descobrir melhores formas de a gente validar as políticas, né? E a gente valida sabendo, você aplicou uma resposta política e essa resposta deu efeito ou não deu, né? Essa é a tua pergunta. E aí, então, sim, tem várias questões aí, a gente está falando de um sistema complexo, mas, assim, obviamente que a gente vai acabar caindo nas mesmas questões, né? Eu vou cair na questão de quantidade de água produzida, eu vou cair na questão de qualidade de água produzida na bacia. Muito provavelmente, eu não sei, nas bacias que vocês estão trabalhando, devem ter essas medições. Se não tiver, precisa começar a fazer, né, esse monitoramento hidrológico de qualidade de água, mas eu imagino que isso seja feito.
Então, assim, a partir daí você já pode tirar algumas respostas. E aí, assim, óbvio, monitoramento, Cristina, é sempre melhor, quanto mais melhor, né? Então, assim, a gente já chegou aqui em pesquisas no Distrito Federal, o monitoramento ideal de rios, por exemplo, seria quinzenal, para qualidade de água. Mas, assim, a gente não vai ter isso, né? É difícil, porque é muito caro. Então, o nosso órgão gestor aqui, a DASA, a Giovana sabe aí, monitora a cada 3 meses, né? Que é o mínimo que a gente pode ter no monitoramento. Mesma coisa para a Ana. A Ana deve monitorar sistemas aí de domínio da União, né? Nessa linha de trimestral, né? Mas assim, mas trimestral já é um dado importante. Então, assim, óbvio, né? Senão não estaria sendo nem feito o monitoramento. Então, assim, mas quanto mais melhor, mas se tiver pelo menos o trimestral, a gente já tem uma resposta aí de 4 estações do ano, Cristiane, que a gente vai ter um dado de quantidade de água que está saindo ali da bacia, né? Qualidade da água, e assim, depende do que estiver sendo monitorado. E assim, mas fora isso, a resposta que eu vou te dar antes de você falar de novo, é em relação a essas ferramentas. Se a gente conseguir, nesses sistemas que estão, né, a gente está implementando esse programa, simular com essas ferramentas o antes e o depois, como é que a ferramenta estava dizendo para a gente que estava antes, a situação de produção de erosão, produção de sedimentos e de água, qualidade de água, etc. E como é que a gente está agora, depois de um tempo, né, com sistemas alterados ali, porque lembra que eu falei, né, modelos como o SWAT, você consegue simular as diversas práticas de conservação de solo também, incluir nele lá na simulação. Então, assim, ele vai dar, se a gente tiver, de novo, aquilo que você viu ontem, se eu tiver dados para calibrar o modelo, vai melhorar a minha resposta, mas ele dá uma estimativa, ele dá um norte se está melhorando ou não. Então, assim, são formas que a gente tem hoje em dia, métodos para dar uma resposta para o programa. Cristiane, E de novo. obrigada. Eu tenho, a impressão que a turbidez seja um indicador bom, além da vazão, certo? Eu penso assim, que você acha disso? Além da turbidez, o que você assim, vamos fazer indicadores mínimos? Qual Uhum. outro você acharia interessante? A turbidez é um indicador muito interessante. Só que o que acontece? Até porque aí entra num outro patamar já, né? Que hoje em dia a gente tem sensores automáticos para ficar monitorando a turbidez lá no sistema. Então, assim, desde que a gente consiga, Cristiano, estabelecer uma curva, uma relação entre a turbidez, por exemplo, e a quantidade de sedimentos, aí passa a ser muito interessante. Então, assim, se eu conseguir fazer isso, a gente teve uma pesquisa aqui do Bruno Távora, que fez doutorado aqui com o Socoide, ele estava fazendo pesquisa na Fazenda Água Limpa, aqui da UNB, né, em Brasília, lá onde a Ana também monitora, né? E aí ele estava tentando fazer essa relação, né? E ele estava usando também esses sensores que ficavam lá instalados, Cristiano, e monitoravam a turbidez para relacionar com sólidos, né? Com sedimentos. Só que aí também davam vários problemas nesses sensores, porque aí o sensor suja, às vezes não mede direito e tal. Então fica aquela questão de a validação com os métodos tradicionais de medição de descarga sólida, né? Então, assim, mas assim, turbidez com certeza é um parâmetro importante e é bom de monitorar. Todos esses que a gente já tem em sensores, Cristiano, eu diria que são bons, tá? Ai, Turbidez, que mais? Você me perguntou dos vários parâmetros, né? Bom, tem os parâmetros básicos ali, né? Assim, mas aí é que eu falei qualidade de água de maneira genérica, mas assim, quais são os parâmetros que a gente consegue correlacionar com isso que a gente está gerando de resposta na conservação de água e solo? Nutrientes seriam parâmetros que eu monitoraria também, saindo da zona rural, da área agrícola, para acompanhar, diminuiu a quantidade de nutrientes com as práticas implementadas, também vai ser uma resposta interessante, né? E aí alguns parâmetros básicos que, se você estiver no campo, aí eu já sou suspeito, né, porque eu trabalho com essa área, se você estiver no campo, inclusive com as sondas que a gente tem à disposição hoje em dia, é uma besteira se a gente não monitorar alguns parâmetros básicos de qualidade de água, que são importantíssimos para a gente saber entender como é que está aquele corpo d'água. Oxigênio, Ni- para começar, pH, nitro- condutividade, turbidez e temperatura. Nitrogênio, fósforo, de repente. Nitrogênio e Aham. fósforo, as suas formas. Para mim, seriam os básicos. Se a bacia, Cristiane, não tiver problema de saneamento. Se tiver, a gente também vai para a DBO, né? DQO, tá? Obrigada. Imagina. Gente, mais aí? Deixa eu ver o chat aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, Marcela? Nessa mesma linha que a Cristiane comentou, né, de relacionar os efeitos, né, de restauração, né, de áreas degradadas, eu também sempre pensei nisso aqui, mas eu acho difícil isolar, né, o efeito da
daquela região pequena, por exemplo, você saber se diminuiu mesmo uma quantidade de sedimento por conta daquela ação ali, ou porque uma atividade que tinha montante parou de acontecer. Você tem que ter muito bem monitorado, né, assim, os usos que estão envolvidos e toda a dinâmica da bacia, né, prévia, né, a ação. Mas eu fico pensando se a gente não consegue fazer isso, não exatamente nas áreas que estão, por exemplo, produtor de águas, que seria muito interessante, claro, mas se a gente não consegue fazer isso numa escala maior, com simulações de vegetação, né, nativa ou modificada, antropizada, com esses modelos numa área maior, né, porque você consegue, pelo menos, modelar, não sei dizer, quantificar, fazer essa relação de como é que afeta você reflorestar ou não, você ter o avanço de outros usos naquela bacia ou não, fazer cenários hipotéticos de uso da terra, né, e usar os modelos para fazer essa relação, porque é muito difícil, realmente, assim, só da hidrologia, principalmente, tem muita resistência a essa relação, assim, tão direta do que eu vejo aqui na ANA, pelo menos, porque realmente é complicado. Eu tenho visto uns artigos que a gente tem essa ideia de que a vazão vai aumentar, como ela falou, da vazão. E eu tenho pesquisado muito sobre isso, que às vezes não é tão direto assim. Por exemplo, vi alguns cenários desse tipo serem modelados com MGB, uma bacia aqui da bacia Tocantins, uma subbacia do Tocantins, da bacia Tocantins, e mostrar o seguinte, que em cenários onde você tem a vegetação sadia, reflorestada e tal, com maior vegetação nativa, tende a ter uma vazão menor, vazão máxima menor do que os cenários com mais agricultura e mais pastagem, porém a vazão mínima tende a ser maior. Ou seja, você às vezes, pelo escoamento da água no terreno, como você tem menos vegetação tipo arbórea, né, tem mais plantação e solo, gramínea, sei lá, pastagem, aquele escoamento, ele aumenta a vazão, às vezes imediata, né, daquela bacia ali, mas como reduz a infiltração e não tem aquele aporte tão grande mais do lençol freático ali, né, no escoamento de base. Estou falando assim, eu sou leiga nesse assunto, tá? Sim. É o que eu estudo, o que eu sei escutando aqui, porque eu não sou hidróloga, eu sou bióloga. Você acaba tendo, na seca, uma vazão menor, quando você tem esse cenário do desmatamento, do avanço das ações mais antrópicas. Mas a vazão máxima tende a ser maior, por conta do maior escoamento. Então, se você ficar nesse, vazão, às vezes não é o que você está pensando, né? Assim, vai reflorestar, a vazão vai aumentar. Muitas vezes não, você vai reflorestar e a vazão pode ser que diminua, porque você a vazão máxima, né? Você tem que ver o que você está olhando ali, né? Você acaba atuando numa prevenção de cheias, né? Claro, de vazões máximas cada vez maiores, por conta do maior escoamento, etc. E também a questão da erosão, mas tem que ter a gente tem muito essa coisa de relacionar com a vazão superficial, né? Vai aumentar a disponibilidade superficial, mas não, às vezes um ambiente mais equilibrado não tem uma vazão superficial máxima maior, ele tem uma vazão mínima maior, ele está mais equilibrado, né? Ele consegue ser mais resiliente às secas, né? E evitar vazões tão altas, né? Então, assim, tem muito dado hoje em dia, né? Muito, principalmente o Google Engine aí, chegou com um monte de dados de umidade de solo que antes não tinha, assim, tão disponível. E a transpiração hoje também você tem por imagem de satélite estimada, que é um bom indicador, eu acho, para reflorestamento, né? Você ter a estimativa da evapotranspiração, né? Que é uma outra contribuição, não vai para a vazão do rio diretamente, entra no ciclo hidrológico ali, né? Mais saudável, né? De evapotranspirar uma água que também vai para a chuva de outras áreas, né? É muito complicado ali essa coisa local, né? É isso, só queria ter essa reflexão. Mas, Marcela, você tá aí, ó, hidróloga certamente por tabelinha, então não tem que falar que Porque eu você não sabe, não, você já sabe convivo com muito, os já deu todo o hidrólogos, quadro aí. convivo com os hidrólogos. Eu acho assim, plano de recursos hídricos, que nós falar, como é que a gente pode, né, aproveitar essa ferramenta? Eu penso, trabalhei aqui na nossa superintendência, tem os planos de recursos hídricos, e muitas vezes, apesar de existir esses modelos, de a gente saber tudo, a gente não aplica, assim, na minha experiência, a gente não aplica visando uma conservação
tipo, esse tipo de coisa, com cenários, com relações, para como é que a gente deve fazer o planejamento daquela bacia visando uma conservação de recursos hídricos, apesar de ter essas ferramentas. Porque tem muita crítica com relação à incerteza, e a modelagem é uma coisa mais complicada, calibração, tarará, e dependendo da escala fica mais complicado. Mas eu sou suspeita, porque eu acho que é válido, a gente tem que usar. Para planejamento, se você ficar nessa, não tem certeza, não tem certeza, você não vai usar nada, porque tem que lançar a mão das ferramentas e ir, né, melhorando cada vez mais. Então, Mas é assim, Lovânia, reflexão. eu também, como você, eu sou muito crítico a essas falas, tá? Lovânia, eu já te passo daqui a pouquinho, viu? Eu tenho até um colega aqui que é um hidrólogo, né? Acho que é assim, hoje em dia, hoje acho que é um dos maiores hidrólogos do Brasil. Quem é o Mas é, Disseu? mas aí o Disseu uma vez que falou Mentira! Você sabe que eu tô pensando em falou fazer um dessa doutorado e história. mandei uma mensagem para ele pensando numa orientação, não vou lá. Disseu é fantástico, né? E aí, ele uma vez comentou essa história, eu falei, opa, peraí, né? Então, assim, óbvio, o hidrólogo vai olhar para essa questão. Você tem mais vegetação, você vai gerar menos Exatamente. água nessa questão do pico. O que a gente tem que olhar é isso, quais são os vários indicadores, né? E aí, óbvio, né? A gente É, está aqui falando do produtor de água, eu estava falando hoje de balanço de água na bacia, né? Mas, assim, tem essa outra questão. Quando que é o principal problema, o pior problema para o DF? Aqui para as águas, na época de seca, na época de estiagem. E aí que a gente precisa de mais água. E aí vamos comparar então agora. E é o que você já colocou, você já deu o quadro aí, né? Então, nesse período, a gente está tendo maior vazão agora por causa das medidas. Então, assim, de repente a gente tem que começar a olhar para isso. Quando é que a gente quer ter mais água, então? É no período que está que está cheio de água no rio, está todo mundo feliz e, né, a água está dando para todo mundo, ou na estiagem, né? Então, assim, acho que são os indicadores que a gente precisa passar a olhar com mais cuidado. E assim, aí eu não vou nem entrar no mérito da questão da biodiversidade, da proteção. Tem questões, o próprio professor Valente aí no curso dele, ele discute essa questão, né? Se você, dependendo da profundidade do lençol ali na área de nascente, se você encher de árvore, você tá, ou mesmo na margem de rio, você está tirando a água, você não está colocando, né? Mas assim, isso vai depender de uma bacia que não é protegida, mais a montante, né? Tem toda uma questão que você tem que colocar com cuidado essas questões, né? Então, assim, mas então, se for olhar balanço específico ali, né? Você pode estar até atrapalhando um pouco, mas assim, no todo, primeira questão de qualidade, Marcela, para mim, assim, não tem nem o que discutir. Para mim, a principal questão, né, da preservação das matas e nascentes, etc., é a questão de qualidade. Agora, sim, a preservação em áreas específicas da bacia, você vai estar gerando maior escoamento no período de recessão. Então, assim, tem outros indicadores que eu acho que a gente tem que estar olhando. E assim, e de com novo, certeza eu é não vou. muito complexo, é, né? Você tem que olhar vários indicadores. E só não, para fazer mais uma contribuição, a gente tem pouco conhecimento sobre essa questão da infiltração e de como é que é essa contribuição do pessoal freático, né, da água subterrânea na vazão de base dos rios. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito avançar, porque você precisa olhar tudo, né? Mas eu acho que assim, é isso, por isso que eu falei que a fronteira, que a gente tem que fazer mais pesquisas nessa área. Assim, eu estou até com vontade, eu tenho conversado com o Disseu, para a gente, assim, é uma área que a gente precisa explorar mais, né? Essa resposta ao produtor de água, né? E a gente vai conversar mais sobre isso, viu? Aqui até semana que vem também a gente pode conversar. Eu só vou dar sequência aqui, muito bom, Marcela. Deixa eu só ver aqui eu esqueci aqui que Gente, desculpa, eu vou voltar aqui, porque o Alexandre tinha colocado. Alexandre, para o cálculo da perda de erosão, possui tabela de coeficientes? Possui, depende dos estados, né? Você viu que a erosividade a gente tem para o programa já da Federal de Viçosa para o Brasil todo, mas tem alguns que você vai depender, às vezes, de um dado técnico, científico lá, você vai tirar, às vezes, um parâmetro de um estudo para poder simular, tá? Então, essa é uma questão aí. E, assim, nem sempre você vai ter o dado gerado para a tua região ali. Às vezes, você usa um dado de estudo para gerar uma versão inicial, rodar o modelo. Tá? Assim, isso que a gente faz em vários dados dos modelos que a gente roda, porque nem sempre a gente tem todos os dados de entrada. Tá? A ideia é achatar a curva, é isso que o Evandro colocou, e reduzir os picos de vazão. E a Eleusa vai contribuir com a água subterrânea e muito, com certeza. E é isso que a gente precisa deixar claro e assim, ir caracterizando mais como indicadores do programa, né? Inclusive, né? Nas recuperações aí. Plantar, o Tiago colocou, plantar em nascente não pode ser automático, depende também da vegetação, tem que analisar isso que o Tiago está colocando. Por isso que a gente precisa de mais informações, né? A vegetação vai consumir água inicialmente, mas se você não trabalhar mais, recarga nas outras áreas da bacia, né? Tem razão. E a Zulene, tanto para hidrologia quanto para hidrogeologia, é monitorar e aplicar os modelos. Claro que os dados têm os mais fiéis possíveis, depois aplicar os modelos. Isso. E aí, só para finalizar essa resposta, Marcelo, que eu vou passar para
Já vou passar para... desistiu. Que pena. Ah, Marcela, a questão do modelo. Um modelo como o SWOT, como eu mostrei ontem, tem outros parecidos. A Lovânia está ainda. Peraí, Lovânia, só acabar. Não desisti, não. Eu vou... Marcela, você consegue simular essas pequenas áreas da bacia. Só que é simular. Para você conferir, até numa pesquisa, para saber se o programa está tendo efeito e tal, aí sim a gente precisaria fazer algumas medições nessa região específica. A gente pode fazer isso em pesquisa. Mas o modelo dá uma resposta inicial, mas é uma simulação. Então, é uma resposta que pode, né, estar mais próximo da realidade ou não. Mas ele dá uma resposta, um indicativo, né? Então, se o modelo estiver calibrado no exutório da bacia, como a gente mostrou ontem, você pode ter uma resposta, assim, até razoável do que está acontecendo ali, Marcela. Mas sempre o ideal vai ser a gente confirmar com pesquisa de campo. Que foi isso que um dos nossos ex-alunos aqui, o Bruno Távora, tentou fazer na FAO, né? Fazer essa análise com uma mata ripária, né? Lovane, agora sim, desculpe. Em cima dessa análise que a Marcela fez, é bem interessante, mas é que em áreas onde tem maior quantidade de vegetação e o solo não é tão mexido, a capacidade de infiltração é maior, então por isso que diminui a vazão, né? Diferentemente de uma área onde já está entropizada, que o escoamento vai direto, né? Então a vazão sempre é maior, né? Era só isso mesmo. Muito bom, Lovane. É isso. E é isso, gente. É assim, eu sou crítico mesmo a essas questões, gente, porque eu acho que com as medidas, né, do produtor de água e da conservação de água e solo, a gente está melhorando a bacia como um todo em vários aspectos. E aí, Marcela, só para fechar, a gente nem entrou na discussão ecológica. E aí, se a gente entrar nos serviços ecossistêmicos que a gente tem com uma melhor condição ali, né, assim, aí a gente fecha a questão. Mas, né, não vou nem entrar aqui. A Giovana está colocando. Giovana, aproveitando os comentários da Marcela, em 2016 e 2018 ocorreu a crise hídrica no DF, o racionamento de água nas áreas abastecidas pelos principais reservatórios. E, coincidentemente ou não, as áreas abastecidas pelo rio Pipiripau, a única área do produtor de água, foram as únicas que não precisaram de racionamento. Ótima informação, Giovana. E é isso, né? Então pode ser que sim, a gente, né, não tem a confirmação que é isso, é o que a gente está discutindo aqui. A gente precisa trabalhar, né? Como é que a gente faz essa avaliação? Mas é isso, aí tá aí, de repente pode ser a resposta, né? Então, pode ser uma resposta que a Giovana está indicando já, né? Só complementando, pode? Claro, Evandro. Nesse caso do Sim. Pipiripau, um grande aspecto é a governança que se criou. Você chamou tanto a atenção para o canal de irrigação, abastecimento de em torno de 200 mil pessoas, grandes e pequenos produtores rurais, se criou uma governança naquela região. Então, o modelo produtor de água é isso, é a soma de esforços de instituições. Então, a gente entende que, nesse sentido, esse é um grande legado do modelo ali implementado e em andamento, né? Que várias instituições aí não se conversavam e chegaram que, olha, temos que fazer alguma coisa. E o modelo foi esse, justamente, que é o que a gente está aqui reunido para aprender sobre ele. Muito É legal, isso. Evandro. É isso mesmo. Outros ganhos, né? Eu falei do ecológico, né? Que a gente nem entrou. O Evandro já trouxe outros, gente. Ganho de gestão, ganho de participação, de governança. Não tem o que dizer, né? Então, tá aí. Rosana? Ainda dentro desse tema aí, você também tem estudos que mostram também o incremento na evapotranspiração e produção de chuva, esse tipo de coisa, assim, talvez seja um pouco mais difícil medir isso, enfim, onde vai ser gerada essa chuva, né? Mas se tem alguma coisa, assim, eu já vi algo, mas não sei se isso está assim se tem tantos estudos nessa área, assim, de produção de chuva. Não sei, Rosana. É uma área também que eu não tenho procurado, não tenho buscado, Aham. né? Mas a gente pode levantar, né? De produção de chuva nessas áreas que a gente teve maior recuperação. Por outra frente aí, é uma outra possibilidade de estar impactando positivamente, né? O que é bem complicado também, mas é bem interessante. Imagina, se a gente tem os rios voadores que vêm da Amazônia, chover aqui e até ponta da América do Sul. Mas aí a gente pode entrar na questão do microclima, né? Que até o Mas gado já vai gostar mais, né? Então, vocês já falaram isso hoje, né? exato. Então, aí tem várias questões, né? Muito bom, gente. Mais alguém, gente? Tá aí, tô curtindo. Ó. No final dos dias aqui, a gente tá tendo discussões boas, ó. Gente, é isso. Ó, se não tem mais discussões, então aí vamos encerrando, né, essa etapa de hoje. Minotti, Evandro?
Bom, aí, respondendo o questionamento de ontem, foi perguntado se em Santa Catarina foi utilizado um modelo SWOT, né? Então, a resposta que eu tenho é que em São Bento do Sul foi usado Invest, né? Não é isso mesmo que é o nome, né? Então, e na região de Camboriú foi feito lá um estudo de retorno, foi feita uma modelagem, etc., mas não necessariamente usado no planejamento do projeto produtor de água lá. Outra coisa que eu localizei aqui as fotografias lá do semiárido. Aí, se houver tempo, se estiver de acordo, aí fica à vontade, ou deixa para outro momento. Aí Tá, você que então, sabe. Evandro, vamos fazer o seguinte, vamos botar amanhã no comecinho da aula, a gente já abre com as fotografias, pode ser, gente? Para não abusar Tudo no bem? horário do povo aí. E aí, mas guarda aí, Evandro, pra gente Tá, botar, joia. tá? Eu só não quero ficar com a fama aqui de que a gente tá passando muito das 6. Mas é isso, o Evandro já Tá bom. buscou. Obrigado, Evandro. Gente, então é isso, ó. A ótima conversa de hoje aí, né? Espero que vocês tenham gostado também dos conteúdos aí. A gente encerra essa parte mais tradicional da conservação de água e solo. Amanhã a gente tem a questão de recuperação de vegetação, né, que é uma outra área, né? A gente está falando aqui de várias ciências, né, gente? E no final, na segunda parte da tarde a gente vai discutir saneamento. E a gente começa a sexta-feira amanhã com o Evandro mostrando para a gente essas imagens, então, tá bom? Valeu aí, bom descanso para todo mundo e Obrigada, tchau, até tchau. amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Até valeu, amanhã. Até mais, Thiago. obrigado. Valeu, Tchau, Evandro. gente. Valeu, Até gente. amanhã. Valeu. Até amanhã. Até amanhã, gente.